Então fala você ligado aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari. Se inscreve aqui embaixo, deixe seu like. Quero falar sobre a PagBet. PagBet é parceira aqui do canal. Tem um link fixado aqui no primeiro comentário fixado desse vídeo, com o cupom promocional aqui do canal Vasco Connection. Na PagBet você ganha dinheiro de verdade. Vai na PagBet, faça sua inscrição utilizando esse cupom promocional aqui embaixo, fixado na barra aqui embaixo, no primeiro comentário. Vai lá, se inscreve, faça um depósito de apenas R$ 1, suas apostas e tudo mais, sempre com muita responsabilidade, porque na PagBet, vou repetir, você ganha dinheiro de verdade, tá certo? PagBet, acertou, tá pago. Bom, galera, mais uma vez, sobe o like aí no vídeo, é muito importante o seu like e a sua inscrição. Então sobe o like aí, porque temos muitos assuntos importantes. Bom, ontem eu levantei a bola aqui sobre o Cruzeiro, sobre algumas pessoas que movimentam a CBF, bastidores dentro da CBF, por conta dessas questões. Então, assim, envolvendo a pontuação do clube no Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Cruzeiro tem 2 jogos atrasados, se não sabia, já está sabendo agora. O Cruzeiro tem um jogo atrasado contra a equipe do Fortaleza, joga nesse sábado agora, lá no Castelão, lá em Fortaleza. Enfim, Fortaleza e Cruzeiro, né? Fortaleza precisando subir, reagir no Campeonato Brasileiro também. E o outro jogo é contra o Vasco, o próprio Vasco, dia 22, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Vasco no estádio do Mineirão. Bom, gente, eu quero falar o seguinte, dizer a seguinte questão, né? É evidente que clubes, né, como Cruzeiro, como Vasco, enfim, como Corinthians, como Flamengo, esses clubes, Palmeiras, São Paulo, têm força dentro da CBF. Isso é fato. Eu não sei o que ganha, tá? Não sei o que ganha a comissão de arbitragem errar tanto. Eu acho que esse ano o Vasco perdeu, para vocês terem noção, nesse Campeonato Brasileiro o Vasco perdeu, por conta dos erros de arbitragem, 11 pontos. Todos os erros aí. Mais ou menos assim, o cálculo que eu fiz, mais ou menos 11, 12 pontos aí. O Vasco estaria, com esses 11 pontos, o Vasco estaria brigando por uma vaga na Libertadores no mínimo, né, na reta final do Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, não tem como voltar lá atrás para corrigir isso tudo, né? Temos que viver daqui para frente. Isso é fato. Toda casa, né, quando a gente vai construir uma casa, enfim, quando a gente quer realmente, principalmente o clube da grandeza do Vasco, que foi destruído por péssimas administrações aí durante 23 anos, né? Teve ali uma subida aí, que eu vi algum comentário aqui, o Roberto Dinamite, assim como o Pedrinho, não. Roberto Dinamite foi bem, começou bem, tirando o Vasco da Série B, colocando na Série A, vencemos uma Copa do Brasil, chegamos numas quartas de final de Campeonato Brasileiro, quartas de final da Copa do Brasil também. O Vasco foi assim, prejudicado por arbitragem, então, na época, e saiu para o Corinthians nas quartas de finais. E naquela semifinal de Libertadores, contra a equipe do Corinthians também, que o Diego Souza perdeu o gol na cara do gol ali, o Cássio defendeu, não sei, para uns o Cássio defendeu, para outros o Diego Souza perdeu e tudo mais. Enfim, sei que o lance foi muito, muito difícil, né? É difícil até hoje. E o Vasco foi vice-campeão brasileiro também no ano seguinte, né? Em 2012, né? Em 2012 o Vasco foi vice-campeão brasileiro. Então, assim, Roberto Dinamite foi muito bem. Depois foi atrapalhado. Isso é fato, tá? Que eu tô falando que é fato, é só você pegar, levantar a história e buscar. O melhor time do Vasco aí nos últimos anos foi aquele ainda de 2011 ali, 2010, 2011, 2012, né? Até ali com, enfim, com vários jogadores como Felipe, como o Juninho, como, enfim, Alexandre, Éder Luiz, enfim, vários jogadores bons, Fagner, Dedé, Anderson Martins, era um excelente time. Alan também jogou no time, Rômulo, enfim. Sei que quando você constrói uma casa, né, enfim, primeiro você faz o alicerce para depois você, é tudo muito difícil, né? Você precisa construir, né, para você ter realmente uma casa forte, grande, do jeito que você sempre sonhou. O Vasco, para que ele volte a ser aquele Vasco forte, outro comentário aqui. Gente, o Vasco nunca se apequenou. O Vasco sempre foi gigante e sempre será um clube gigante. Então, sem essa de o Vasco precisa ser grande de novo. Que papo torto é esse? O Vasco sempre foi e sempre será um clube gigante. Tá aí a torcida do Vasco diz isso, eu não preciso estar desenhando aqui.
Então, assim, o Vasco precisa reconstruir, né, essa casa, o Vasco precisa realmente se reinventar. E eu acho que o caminho mais duro foi no ano passado na Série B. Esse ano está sendo muito difícil, muito difícil. O Vasco foi prejudicado, sim. O Vasco, eu acho que é um exagero o Vasco estar brigando ali para não cair. Acho um exagero, sim. Houveram muitos erros. O Edmundo foi muito feliz na live quando ele disse, tá? Eu vou até pegar aqui, quando ele falou sobre o Paulinho. O que aconteceu? No início da temporada, o Edmundo sabe disso, a torcida do Vasco sabe disso. Tanto que a torcida exigiu a demissão do Luiz Melo, né? O Luiz Melo, né, é uma conta que não fecha, gente. A conta não fechou. Eu sinceramente, enfim, comentando isso aqui com vocês. O Luiz Melo, lá atrás, disse que o Paulinho, hoje artilheiro do Campeonato Brasileiro, revelação do Vasco, enfim, ele foi para o Atlético Mineiro e disse que era um salário muito alto, muito acima, não sei o quê, bananada tá. Beleza, o Atlético Mineiro foi lá e fechou um contrato com o Paulinho, né? Meio atacante, joga muita bola o Paulinho. E aí o Vasco foi remando ali, comprando Pedro Raul e tal, outros jogadores. Não vou questionar, porque o Pedro Raul foi vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Então, assim, pô, eu não esperava que o Pedro Raul, enfim, fosse tão mal no Vasco. Ele foi mal demais no Vasco. Mas aí o Vasco conseguiu fazer um excelente negócio. Vendeu o Pedro Raul pro Pachuca do México, né? Depois, enfim, trouxe o Verratti. Aí começou a corrigir a rota. Mas, enfim, a péssima administração feita pelo doutor Luiz Melo à frente do Vasco é que deixou o Vasco nessa situação. Gente, não tem como, porque o clube teve 120 milhões, sim. O problema do Vasco sempre foi dever de... Eram dívidas, assim, monstruosas, que o Vasco não conseguia pagar. Hoje, se o clube está em dia, né, eu acho que tem muita coisa para fazer, mas muita coisa ainda, tá? Mas o clube, pelo menos, consegue respirar de alguma forma. Essa que é a grande realidade. Daí, depois, para corrigir essa rota, o Lúcio Barbosa assumiu, ele trouxe Medel, ele trouxe... Aí teve que meter a mão no bolso. Aí teve que investir pesado. O Payet hoje ganha 1.300.000, 1.500.000. Então, quando o Edmundo falou sobre isso, um abraço para ele, um abraço para o Gui, eu concordo demais, não só porque o Edmundo está falando, mas, pô, o pensamento do Edmundo qual é? O pensamento do vascaíno qual é? Eu preciso ter um campo forte. Se eu montar um time forte, se eu sentar com o próprio Lúcio Barbosa, falar, ó, vamos montar um time forte o ano que vem? Vamos pegar jogadores de prateleira 01 e colocar dentro do Vasco, para jogar com a camisa do Vasco, vamos colocar o Vasco nas cabeças dos campeonatos. Aí, gente, teremos e veremos resultados em outras áreas também. Por exemplo, reforma de São Januário, melhorias no CT, que já é bom, mas precisa de alguns pontos ainda ali para corrigir ainda mais. O Boca esteve lá, se preparou para a final da Libertadores contra o Fluminense lá. Então, assim, eu acho que isso tudo é muito, mas muito importante para o nosso Vasco. Toda essa situação envolvendo questões administrativas, sim, mas, acima de tudo, responsáveis e vascaínas. Né? Porque no momento de investir, no momento de escolher o jogador, de analisar um atleta, agora eu estou mais tranquilo. Estou sendo muito sincero. Porque eu não sei a situação do Paulo Brax, mas reitero aqui, vou sempre torcer para os profissionais que trabalham dentro do Vasco. Paulo Brax não fez um bom trabalho, né? Nem no ano passado, nem esse ano. Acho que o trabalho não foi bom, né? Se é que foi bom. Claro que não foi. Péssimo. Então, assim, teve rotas para corrigir, mas eu vou dizer, exaltar mais uma vez aqui. O Lúcio Barbosa agiu nos bastidores. É um cara vascaíno que entende da parada, ó, peraí. E agora, com a chegada do Pedrinho e pessoas vascaínas que estarão dentro do Vasco, como o Felipe e o próprio Edmundo, pelo menos aí, gente, a tendência é que tudo melhore. E aí, amanhã ou depois, saindo dessa situação de Série B
e com um time forte na Série A, nós vamos realmente voltar, né, aos tempos de glória, enfim, e tudo mais, tá certo? Mudando de assunto agora, eu quero falar sobre o Rossi. O Rossi é um jogador que chegou, né, não tinha contrato com nenhum clube e tal, o Vasco precisa renovar logo com esse jogador. Não sei como é que está a situação do atleta e o Vasco. Hoje eu vou tentar apurar essa situação envolvendo a permanência do Rossi, que chegou no Vasco, chegou jogando muita bola, né? Enfim, formou uma boa parceria ali com o Verratti. O Gabriel Peck também fez um ano, né? Porque já estamos em novembro, o ano do Gabriel Peck foi muito bom. Campeonato Carioca, ele sempre ali, né? Sempre ele no time, dando passes, jogando muito e tal. Mas o Rossi pede realmente passagem para a equipe titular. Está treinando, a informação que eu tive que ele está treinando muito bem, né? Que ele está evoluindo cada vez mais, fisicamente falando também. Então, a tendência é que o Rossi consiga uma vaga no ataque contra a equipe do Cruzeiro, né? A equipe do Cruzeiro vem pressionada e a situação pode piorar ainda mais se o Cruzeiro perder para o Fortaleza lá. Eu comentei aqui no início do vídeo, né? O Cruzeiro, se você olhar o time do Cruzeiro, quem é que te assusta no time do Cruzeiro? Não vejo um jogador, esse aqui é. Não vejo, não. Sendo muito sincero. Né? E outra coisa, é com todo o respeito que eu estou falando, tá? Falo isso com muito respeito. Sempre prego respeito aos adversários do Vasco. Agora, é chegar dentro do Mineirão, chegar em Minas Gerais, Eduardo, o jogo pode não acontecer no Mineirão, beleza. Não seja no Mineirão, aonde for, pode ser em Campinho de Pelada. Mas vamos lá e vamos arrancar os 3 pontos. O Vasco tem que colocar o pau na mesa e mostrar superioridade técnica contra a equipe do Cruzeiro, porque nós temos. Isso é real, é fato. Né? Com Rossi, com Payet, com Verratti, com Paulinho, com Praxedes, do Zé Gabriel no meio campo jogando muito. Né? Lateral direito, Paulo Henrique se destacando cada vez mais, Lucas Piton, Medel ali atrás junto com o Maicon fazendo uma boa dupla de zaga, né? Léo Jardim no gol. Então, assim, o Vasco tem hoje muito mais condições de sair dessa situação difícil do que a equipe do Cruzeiro. Por tudo, né, que vem acontecendo. Principalmente na questão técnica e time, tá bom? Então é isso. Daqui a pouco eu volto. Enfim, e outra informação aqui para fechar, desculpa. O Cruzeiro está punido até o final do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro não vai contar com a torcida até o final dessa edição do Campeonato Brasileiro. Ano que vem? Não sei. Dentro desse ano, o Cruzeiro continua punido, então não vai jogar mais com o seu torcedor empurrando o time, apoiando e tudo mais. Então, Cruzeiro punido geral, tá certo? Então, vamos com tudo, porque daqui a pouco tem vídeo novo aqui, daqui a pouco tem live, vamos com tudo, porque isso aqui é Vasco da Gama. Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.